Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano de Biologia. Nós vamos continuar falando sobre genética, primeira lei de Mendel. Assunto, na sequência, né, são os alelos múltiplos. Nós falamos um pouco sobre alelos múltiplos, tá? Nós falamos um pouquinho sobre a cor do pelo do coelho, quando a gente falou do chinchila, do himalaio, do albino, do agute. Então, nesse caso, o sistema onde a gente fala alelos múltiplos é o que a gente trabalha com mais de 2 alelos para o mesmo locus gênico. Está lembrado? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um exemplo importantíssimo dentre os alelos múltiplos. Talvez seja o assunto mais cobrado dentre os assuntos de genética, que é o sistema ABO. Vamos comigo? Vem lá. Então é o seguinte, sistema ABO, quando a gente trabalha, é o sistema sanguíneo principal, é a tipagem sanguínea que nós temos, é a principal tipagem sanguínea dos seres humanos, assim como outros animais também. Esse sistema ABO, que na verdade originalmente é AB0, isso aqui seria um 0, né, na questão original, nós trabalhamos com 3 alelos, ou seja, são mais do que 2, portanto já caracteriza um alelo múltiplo, uma polialelia, tá? E os alelos do sistema ABO, eles são caracterizados assim, IA, IB e Izinho, ok? Dentre os alelos múltiplos, geralmente um dos alelos que surge por último é um alelo relativamente mutante, um alelo que surgiu a partir de uma mutação de um outro alelo, né? Nesse caso, os alelos eles têm uma ordem de dominância. Só que aqui tem um segredinho. Entre o alelo A e o alelo B, existe um caso de codominância. Exatamente. Nós já trabalhamos esse detalhe em uma outra aula, falando de codominância especificamente, tá? E esses 2 alelos, eles acabam sendo dominantes em relação ao Izinho. Captou a mensagem? Então nós estamos na polialelia, mais de 2 alelos para a mesma característica, dentro do sistema ABO. Muito bem. Tem algumas perguntinhas para fazer. Na verdade, algumas perguntas que nós vamos repetir. Aqui, eu preciso que você determine para mim quantos genótipos esses 3 alelos podem gerar. Bom, lembrando, genótipo é a combinação dos 2 alelos, é o par de alelos. Como nós estamos em primeira lei de Mendel, nós temos formação de um par de alelos, que é o genótipo formado. Então eu preciso que você indique aqui qual é o número de genótipos, quantos destes são homozigotos, quantos são heterozigotos, os heterozigotos, e também o número de fenótipos. Assim sendo, você poderia, né, resgatar dentre essas respostas algumas informações relativas ao que nós já passamos. Muito bem. Então vamos lá. Como é que eu faço, professor, para saber o número de genótipos? Bom, a gente tem possibilidades, né? Nós podemos fazer a combinação dos alelos, né, como acontece assim, ó. IA, IB, IA, Izinho. Captou? Então nós temos IA, né, ele com ele mesmo, IA com IB, IA com Izinho. Então estão aqui. Nós temos também a possibilidade do IB, ou IB, Izinho. Ok? Então IB, Izinho. E por último, o Izinho. Professor, a gente não pode voltar, por exemplo, Izinho e IB? Não pode. Né? Na genética a gente tem uma regra, a gente sempre coloca o dominante na frente do recessivo. Eu nunca faço o oposto. E se eu escrever IB e A, vai ficar na mesma, né? Nesse caso é o mesmo genótipo. Bom, então a primeira resposta está sendo dada. Quantos possíveis genótipos, ou seja, quantos possíveis pares de alelos nós podemos formar ao longo, né, desses 3 alelos, ou com esses 3 alelos? Resposta? Muito bem, 6. Bom, nós poderíamos ter uma resposta um pouco mais direta, sem ficar fazendo, né, esse tipo de estrutura. Nós poderíamos fazer 3 mais 2 mais 1. Soma comigo. 3 mais 2 mais 1 são 6 possíveis genótipos. Então, dentro dessa análise, se eu tenho 3 alelos, olha só,
se eu tenho 3 alelos, automaticamente, né, nós podemos fazer a seguinte resolução. Colocar os 3, 2, 1, fazendo a soma, tá bom? Só que agora eu preciso que você me responda, dos 6, quantos são homozigotos? Bom, a resposta, se você lembra, já é meio lógica, tá? Pelo fato de que, se eu tenho 3 alelos, os homozigotos é a combinação do alelo com ele mesmo. Isso significa, então, que o número de homozigotos serão 3. Exatamente igual ao número de alelos. Por isso que eu tenho uma informação, ou repetir uma informação que você tem que gravar. Sempre o número de homozigotos será, né, o número de alelos. Então, o número de homozigotos e o número de alelos sempre será igual, tá bom? Serão iguais nesses dois casos. Muito bem. Então, ficou fácil agora, né? Se nós pegarmos aqui, diminuirmos o todo pelos homozigotos, sobram os heterozigotos, que no caso também são 3. Estão aqui, né? 1, 2, 3. Beleza? Essa é a ideia que nós podemos usar para resolver possíveis perguntas assim. E a quantidade de fenótipos? Quantos fenótipos a gente tem? Bom, aí aqui tem um detalhe. O número de fenótipos, ele será no mínimo o número de alelos. Então, se eu tenho 3 alelos, eu vou ter 3 fenótipos, no mínimo, tá? Só que nós temos um caso especial. Como aqui eu tenho uma codominância, então esses 2 alelos, quando juntos, dá uma olhada aqui, quando juntos, eles expressam um novo fenótipo. Então, aqui seria assim, A, B e O. E esse aqui? Esse aqui é o AB. Então, como esses 2 alelos eles são codominantes, nós temos que somar mais um fenótipo aqui. Nesse caso, então, o número de fenótipos totais são 4 e não 3, tá? Então, lembrando, o número de alelos determina tanto os homozigotos quanto o mínimo de fenótipos. Porém, o fenótipo você tem que tomar cuidado com relação a se tem ou não codominância na espécie. Beleza? Nos cromossomos nesse caso aqui, nos alelos nesse caso aqui. Fechou? Muito bem. Então, resgatamos algumas informações das aulas passadas e estamos passando a informação principal, que é do sistema ABO. Mas o que vem a ser o sistema ABO? Bom, o sistema ABO é a nossa principal tipagem sanguínea. É a principal tipagem sanguínea dos seres humanos, tá? E o que ela revela? Ela revela como que é o seu sangue quanto às hemácias. Então, quando a gente fala em tipagem sanguínea, a gente está falando sobre hemácias. Então, essas hemácias serão as nossas personagens principais daqui em diante, tá? Hemácias, todos sabem que são células sanguíneas e elas têm uma caracterização. No caso dos mamíferos, essa célula sanguínea é uma célula bicôncava, olha só que legal, é uma célula bicôncava anucleada, né? Porque ela perdeu o núcleo ao longo da sua diferenciação. Então, nós temos aqui uma célula sanguínea, uma hemácia. Muito bem. Essa hemácia ela tem uma membrana plasmática. E nessa membrana plasmática, nós sabemos que existem várias proteínas. Muito bem. Essas proteínas, elas podem se associar com os outros elementos e, assim sendo, ela vai configurar a sua tipagem. Muito bem. Bom, agora vem um detalhe importante. Nós vamos colocar o alelo, tá? Imagine que esta célula, ela está com o alelo A, ou seja, o alelo A está presente no núcleo dessa célula. Aí você está pensando, professor, mas você falou que ela não tem núcleo. Muito bem, então vamos voltar um pouquinho. Esta célula, ela perde o núcleo durante a sua diferenciação. Isso significa que ela já teve núcleo, né? Então, durante a sua formação, os eritroblastos, preste atenção nesse nome, os eritroblastos, que vão dar origem aos eritrócitos, que é o nome dado à hemácia, eles vão perdendo o núcleo. Mas ao longo dessa perda, ele vai acontecer a expressão do alelo, ou seja, antes da hemácia perder o núcleo, ela mostra o que os genes fazem. E aí esse gene, IA, no caso, né, é um gene que vai determinar a produção de um aglutinogênio A. Vamos lá. Aglutinogênio é uma palavra que é muito importante dentro do nosso tema, tá? O aglutinogênio é
no caso, uma substância presente na membrana plasmática da hemácia, que é expressa a partir de um alelo, que vai identificar a tipagem A. Muito bem, então quem tem o alelo A, expressa o aglutinogênio A, é do tipo A. Se a pessoa tem um alelo B, nesse caso, ela vai também expressar o alelo B, e esse alelo B vai apresentar o aglutinogênio B. Logo, se porventura ela só tem o alelo B e o aglutinogênio B, ela é do tipo B. Caso ela tenha os dois, ela é AB. Caso ela não tenha nenhuma, ela é do tipo 0. Como assim, professor? 0? Nunca ouvi falar. Tipo O. Né? Nós sabemos que essa tipagem AB originalmente é 0. Nesse caso, a gente adaptou-se à nomenclatura O. Então, esse aqui é o tipo O, que não tem aglutinogênio A nem aglutinogênio B. Muito bem. Então, o que identifica a tipagem sanguínea é a presença dessa substância na membrana plasmática denominada de aglutinogênio. Muito bem. Bom, agora nós precisamos saber como que esse aglutinogênio ele se manifesta nas pessoas, né? Como que ocorre esse processo de transfusão, como que acontece, então, dentre aquelas incompatibilidades. Vamos agora construir uma tabela. Essa tabela é fundamental para que você consiga realizar ou fazer alguns exercícios em genética. É uma tabela meio grandinha, tá? Então é o seguinte, eu vou pedir total atenção, tá? E aprendam a fazer a montagem dessa tabela, porque ela vai ser extremamente importante. No dia de uma prova, de repente você está lá, né, na dúvida e tudo mais, e você lembra, né? Sabe aquela imagem visual que vem na sua memória? E você fala, nossa! Sabe aquela imagem que vem na memória e você fala, nossa, eu lembrei da informação que o professor passou. Por quê? Porque lembrou da tabela, né? Então essa tabela, ela acaba sendo muito importante para você montar também, tá? Então eu vou dar todas as dicas para que a montagem seja feita simultaneamente comigo. Combinado? Vamos lá então. Essa é uma tabelinha onde nós vamos apresentar aqui. Deixa eu esticar ela um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais. Vou descê-la aqui, né? E a gente vai fechando as estruturas. Muito bem. Então veja, nós vamos aqui identificar as tipagens. A, B, AB e O. O 0, né? Nesse caso, né? Muito bem. Nesse primeiro quadrinho, nessa primeira coluna, nós vamos identificar os genótipos, ok? Genótipo é o que nós vamos identificar aqui. Quais são os possíveis genótipos que o tipo A pode apresentar? Vamos escrever? Vamos lá. Então, o A pode ser IA, consequente homozigoto, IA, Izinho, heterozigoto, beleza? O tipo B, acompanha comigo, IB, ou IB, Izinho, homozigoto, heterozigoto. O tipo AB só pode ter um possível genótipo, que é esse aqui, IA e B. E o genótipo O, no caso, é o Izinho, tá? Essa montagem genotípica, ela é importante, né? Principalmente para resolução de casamentos, né? Como a gente vai fazer futuramente. Muito bem, então tem aqui o primeiro momento. Nós vamos agora separar em duas colunas o restante, tá? Uma das colunas, essa daqui, ela é relativa à nossa hemácia, tá? Então, aqui tudo que eu falar está na hemácia, que é a parte sanguínea que nos interessa, que é onde estão os identificadores da tipagem. E no outro, eu vou falar sobre o plasma, que também é constituinte do sangue. Então, plasma e hemácia são os dois, né, locais que a gente precisa identificar. Na hemácia, nós sabemos que existe o aglutinogênio. Isso já não é novidade, isso já foi apresentado, isso nós já sabemos o que significa, tá bem? No plasma sanguíneo é novidade. Aqui nós temos a aglutinina. Perfeito? Então são dois nomes muitíssimo importantes. Você tem que gravar aglutinogênio e associar este à hemácia e a aglutinina e associar este ao plasma sanguíneo. Perfeito? Se você está nesse caminho, vamos lá, eu vou seguir junto com você. Então montamos a tabela, colocamos os principais detalhes, os genótipos, o aglutinogênio na hemácia, a aglutinina no plasma. Fechou?
Continuando? Vamos lá. Nós temos agora a identificação do plasma. Assim como nós já sabemos, ó, uma hemácia, a outra hemácia, a outra hemácia. Nós sabemos que as hemácias são células bicôncavas anucleadas em mamíferos. Em aves, répteis, elas são nucleadas e não são bicôncavas, portanto, né? Então nós temos aqui as nossas queridas hemácias, que são responsáveis por transportar gases. Isso você já sabe, né? Se a pessoa tem um alelo A, não importa. Pode ser um A, né? Porque é um alelo dominante. Nós vamos apresentar aqui o aglutinogênio A. Se a pessoa tem um alelo B, apresenta então o aglutinogênio B. Captou? E se ela tem os dois? Qual que é a dominante? Bom, aí você entra naquele caso de codominância. Os dois, na verdade, são dominantes. Isso significa que ela vai expressar tanto A quanto B. Captou? Essa é a ideia. E quem é izinho, izinho? Bom, izinho, izinho significa que não é A nem B. É zero. Não tem A, não tem B. Então, nesse caso, é identificado como O, como não ter aglutinogênio. Fechou. Então, vamos para o próximo passo. A aglutinina, ela é caracterizada como um anticorpo. Professor, eu estou percebendo que essa ideia aí é uma ideia imunológica. Anticorpo é o que combate um antígeno. Perfeito. Anticorpo combate o antígeno. Como assim, professor? Bom, vamos imaginar que nós temos um vírus. Um vírus é um antígeno. O vírus será combatido pelo anticorpo, produzido pela pessoa nesse caso, né? Então o vírus é o antígeno e, no caso, o anticorpo será o que vai combatê-lo. Perfeito. Então nós temos anticorpos no nosso sangue que combate outros tipos sanguíneos perfeitamente. Perfeitamente. Bom, só que existe um mistério aqui, porque nós já nascemos imunizados contra o ABO. Então, nesse caso, nós não temos que entrar em contato com a tipagem sanguínea para estar imunizado. Nós já nascemos, isso é uma questão congênita. Nós já nascemos com anticorpos anti algum tipo sanguíneo. Vamos identificar. Se a pessoa é do tipo A, ela vai nascer com anticorpo anti-B. Olha que legal, é sempre o contrário. Então, se a pessoa é do tipo A, ela tem naturalmente no seu sangue o anti-B. Vamos lá. Raciocina comigo. Se a pessoa é B, qual que ela vai ter? Perfeito. Anti-A. Você pensou no A. Exatamente. E se a pessoa tem os dois? E aí? Como é que fica essa história? Ela pode ter anti-A? Não pode, porque senão ela vai se auto-imunizar. Ela pode ter anti-B? Não pode, porque senão ela vai se auto-imunizar. Então, nesse caso, o tipo AB não tem aglutininas. Captou? Não tem aglutininas. Diferentemente do O. O O, ela tem os dois anticorpos. Então, quem é do tipo O tem anti-A e anti-B. Os dois anticorpos estão presentes. Muito bem. Professor, então é aí que vem aquele detalhe da transfusão? Exatamente, exatamente. Os anticorpos vão combater os antígenos. Nesse caso aqui, o antígeno é a tipagem sanguínea, é o que está presente na hemácia. Então, essa substância, o aglutinogênio, é o que vai funcionar como um vírus. Analogamente, né? Não é o vírus propriamente dito, estou falando na relação do antígeno. Então, é aquilo que vai levar à reação imunológica, tá? Então, você está vendo que dentro dessa possibilidade tem um fator imunológico envolvido, tá bem? Bom, essa tabela você precisa tirar aquela foto de memória, aquela memória fotográfica, você tira aquela foto e aí no dia da prova você consegue visualizar isso, tá? Escreva, faça uma, duas, três tabelas, se for o caso, para você conseguir memorizar esses detalhes. Mas existem todos os detalhes que são compatíveis, né? Não é detalhe decoreba, é um detalhe que você consegue, né, associar. Muito bem. Vamos para um passo agora, falar um pouco sobre transfusões sanguíneas. Você sabe que o principal detalhe é transfusão sanguínea. Quais são os sangues que têm possibilidade? Vou também passar um esqueminha que vai facilitar demais, né, essas relações. Então vamos lá. Quando você precisar resolver algum exercício sobre transfusões, eu aconselho que você coloque, né, esse esquema aqui ao seu alcance. Nós temos o tipo AB, existe o tipo A, existe o tipo B e existe o tipo O. Perfeito, isso todo mundo, né, você já sabe, né, você já pegou esse detalhe.
Bom, uma pergunta fundamental. Todos os tipos sanguíneos dentro do sistema ABO, não se esqueça, sistema ABO, pode doar para si mesmo? A resposta é sim. Então vamos puxar flechinhas. Ó, o AB pode doar para o AB? Sim. O A pode doar para o A? Sim. O B pode doar para o B? Sim. E o O pode doar para o O? Sim. Professor, mas não tem aquele negócio de positivo, negativo? Não. É aí que está. Eu não estou falando de positivo e negativo, porque isso é RH. Isso é um outro sistema sanguíneo. Nós estamos falando sobre ABO. Então, dentro do sistema ABO, todos os tipos podem doar para si mesmo? A resposta é sim. Bom, agora vem a ideia. Quem é que pode receber de todo mundo? Qual é a tipagem sanguínea mais egoísta de todas? É essa daqui, ó. É o AB. O AB, ele recebe de todos e só doa para eles mesmos. Vamos entender o porquê isso acontece? Voltando aqui na nossa tabela, dá uma olhadinha. O sistema ABO, quem é do tipo AB, não tem anticorpos do tipo AB, né? Então, se um sangue, por exemplo, A passar para o AB, tem problema, do B, do AB, do O. Então, este pode receber de todo mundo, porque ele não vai identificar nenhum sangue como estranho. Captou? Agora, veja o A, veja o B, como que é? Tem restrição. O A não pode doar para o B não pode doar para o A. Assim como os dois não podem doar para o O, de jeito nenhum. O O não pode receber de ninguém mais a não ser deles mesmos. E aí então vem a última flechinha. O O pode doar para o B, o O pode doar para o A. Só que a flechinha ficou só única, o O doando para o O. Vamos entender? O O, como ele não tem A, não tem B, ele pode doar para todo mundo. Ele pode doar para esse, para esse, para esse, para esse. Mas ele não pode receber de ninguém, porque se ele receber do A, tem anti-A, se receber do B, tem anti-B, se receber do AB, tem os dois. Então ele fica restrito à transfusão do O. Nesse caso, dentro do sistema ABO, o O acaba sendo o receptor de todos os outros e o AB é o... Opa, muito bem. Você falou assim, professor, tá errado. O O é o doador para todos e o AB é o receptor de todos. Perfeito. Você estava no caminho certo. Olha só, e eu estava no caminho errado. Aqui o AB e aqui o O. Captou a mensagem? Bom, professor, eu não sei minha tipagem sanguínea. Tem como saber? Tem. Tá? Existem alguns testes, né, testes rápidos, até teste laboratorial bem rapidinho, que acaba não sendo 100% confiável, mas dá para fazer a detecção. Como é que é feito esse teste? Bom, esse teste já caiu em provas de vestibulares. Inclusive já caiu numa questão do Enem, né, dos últimos Enems aí, e aí pegou muita gente. Vamos entender como é que é? Bom, imagine você, professor, eu queria tanto saber minha tipagem sanguínea, porque é importante saber, né? Claro, é muito importante. Então a tipagem sanguínea, ela pode ser feita assim. Pega-se uma lâmina de vidro, tá? Nesse caso, né, quando tem os preparos, né, os mais simples, pega uma lâmina de vidro, pega-se uma agulha esterilizada, fura o dedo da pessoa que vai fazer o teste, coloca uma gota de sangue aqui e coloca uma outra gota de sangue aqui, porque estamos querendo identificar apenas o ABO. Muito bem. Aí existe um kit, né? E nesse kit existem 2 soros, basicamente, tá? Então nós vamos pegar um soro, lembrando que soro é anticorpo pronto, e esse soro anti-A, esse soro anti-B. Nesse caso, né, pegou a gotinha de sangue da pessoa e colocou-se uma gotinha de anti-A e colocou-se uma gotinha de anti-B. E começa então e espera para ver o que acontece. De repente, se essa gotinha começar a formar um monte de grumos, formar um monte de pelotinhas, significa que nós estamos em processo de aglutinação. Cuidado para não confundir com coagulação, tá? É um processo de aglutinação. É quando a reação imunológica acontece e as hemácias, então, elas formam grumos, elas se aglutinam. Não é à toa que a gente chama de aglutinogênio e aglutinina, que são 2 efeitos de reação. Aglutinação significa, então, que, nesse caso, essa hemácia, ela está com aglutinogênio A. Captou? Então, eu posso falar que ele é do tipo A? Por enquanto, sim. Mas e se essa daqui também aglutinar?
E se essa gotinha de sangue também está em processo de aglutinação? O que você pode, nesse caso, afirmar? Você pode afirmar que ela também tem o B. Nesse caso, nesse sentido todo, a pessoa é do tipo AB. Captou? Mas o professor, e se nenhuma aglutinar? Bom, se nenhuma aglutinar, olha para o nosso esquema, ela não é A e ela não é B. Se ela não é A, não é B, só pode ser o quê? Só pode ser O, tá bem? Essa é uma forma simples, né? Mas existem técnicas laboratoriais que são muito mais elaboradas, beleza? Conversamos então sobre o sistema BO. Caso ficou alguma dúvida, volte, tente pegar esses detalhezinhos que isso cai muito em prova de vestibular. Beleza? Valeu, até a próxima!